Pai do Senhor a todos, venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje que está muito abençoada e vai te edificar bastante. Mas antes de entrarmos na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ative o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando essa mensagem que vai ser ministrada hoje para mais pessoas. Porque muitas pessoas precisam ouvir o que vai ser hoje ministrado através dessa palavra aqui, através do Espírito Santo de Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, que hoje se encontra em Gênesis, no capítulo 39. Iremos ler o versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Foi José levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Palavra muito abençoada. Hoje, tem muitas pessoas que se encontram como José, que teve um passado, tem uma história e tem um testemunho, e está vivendo mais testemunhos. E por conta de quê? De sonhos proféticos que o Senhor deu, por conta do chamado. Então, José aqui, antes de chegar no Egito, antes de José chegar na casa de Potifar, José tem uma trajetória. E nessa trajetória, primeiro, o Senhor Deus o escolhe. O escolhe para quê? Para, a partir dele, a partir de José, ser canal de bênção através de sua casa. Então, o Senhor Deus começa a dar sonhos proféticos a José. E José vai contar a seus irmãos e até o seu próprio pai o que o Senhor estava dando a ele em sonhos. E quando José vai contar os sonhos, o inimigo usa seus irmãos para tentar matar aquele sonhador, como foi dito pelos seus irmãos. E José continuou obedecendo a seus pais, sendo íntegro, sendo honesto, sendo temente à palavra do Senhor. Então, José estava ali no centro da vontade de Deus. E o inimigo, ele tentou acabar com os sonhos de José. Mas lembrando a todos vocês que José é um escolhido de Deus. E quem é escolhido de Deus não morre. Ele tem que viver tudo aquilo que Deus escreveu. Então, José iria viver tudo aquilo que Deus tinha escrito sobre ele. E o inimigo tentou atrapalhar. E quando o inimigo vai tentar usar armas para atrapalhar aquele que Deus escolheu, aí o inimigo, querendo ou não, ele vai ter que ver Jesus, Deus, abençoando o seu servo. E quando o inimigo pensa que ali vai matar os sonhos, ele, sem saber, ele está contribuindo para onde Deus quer abençoar aquela pessoa, abençoar o seu servo. É até bem provável que Deus, ele dá sonhos a José. E quando ele dá sonhos, já está direcionando para onde José ia. Então o inimigo tentou jogar ele para o Egito. Só que o inimigo, sem saber,
ele estava levando José para onde de fato Deus queria. Por isso que nada foge do controle de Deus. Então, Deus era na vida de José. E José passou por uma aflição enorme. Imagina, se coloca no lugar de José, ser vendido pelos seus irmãos, passar o que José passou enquanto estava com seus irmãos. José foi até lançado numa cisterna e depois ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Então foi uma dor forte ali de José, mas o Senhor era na vida de José. Então o Senhor Deus confortou o coração de José enquanto ele estava no Egito. E em tudo que José colocava a mão, ele era abençoado, porque José era canal de bênçãos. José era abençoado por Deus. José era escolhido por Deus. E mesmo que Potifar era um egípcio, só que por causa que Deus amava José, por conta que Deus escolheu José, automaticamente Potifar foi abençoado por conta de José, porque Deus era na vida de José. Então, mesmo assim é conosco hoje. Aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja em casa, independente aonde você estiver, se você é escolhido de Deus, se você é temente a palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, você vai ser canal de bênção. Através de você, outras pessoas vão ser abençoadas por conta que Deus te escolheu. Igual aconteceu aqui. Então, por sua causa, por conta que Deus te ama, a sua casa vai ser abençoada. O seu trabalho, a empresa vai ser abençoada por conta de você, que é escolhido de Deus. Por conta que Deus te ama. Então, por conta de você, aquele lugar, aquele ambiente vai ser abençoado. Porque aonde você colocar a planta do seu pé, abençoado você vai ser. Aonde você pôr a mão, abençoado vai ser. E não é a sua mão que vai abençoar, não é os seus pés que vai abençoar, é a mão de Deus. Porque quando vai a sua mão, ali já está outra mão abençoando. E aquela mão é do próprio Deus, é do Deus Altíssimo. Quando você pensar em colocar o pé naquele lugar, ali o Senhor Deus já foi na frente e a bênção te alcançará. É Deus o Todo-Poderoso que abençoa. Então, voltando para a palavra, José aqui passou por vários momentos difíceis. E por conta que Deus era na vida de José, a casa de Potifar foi abençoada. E Potifar dá um cargo a ele, dá um cargo de mordomo. Potifar viu que Deus era na vida de José, que existia um Deus na vida de José, e é o Deus Altíssimo Todo-Poderoso, e Potifar entregou tudo nas mãos de José. Era até meio provável que Potifar só sabia da comida que estava em sua mesa, só, mas do resto não sabia de nada, porque quem administrava tudo era José, tanto na casa e fora da casa, porque Deus, ele dá sabedoria, e José administrou mesmo sem saber administrar. Para você ver que Deus é aquele que capacita os incapacitados. Foi Deus que capacitou José, que José não sabia administrar. E o próprio Deus foi lá e o capacitou, abençoou, e tudo que José fazia dava certo. Tudo que José fazia, ele era próspero. E aí o inimigo novamente começa a armar laços e embaraços para tentar envergonhar José, para tentar destruir José. E ele faz o quê? Usa a mulher de Potifar, porque a palavra do Senhor vai dizer que José era um homem formoso e ele era de um porte forte, uma aparência. Ele era uma aparência que, tipo, bonito. E a mulher de Potifar, usada pelo inimigo para tentar derrubar o servo do Senhor, foi lá e várias vezes tentou José. Não foi uma não, a palavra do Senhor fala que foi várias vezes.
E José resistindo. Porque primeiro, para José resistir o diabo, ele fugir de vós, ele primeiro se sujeitou a Deus. Todos os dias José se sujeitava a Deus. E todos os dias José resistia. E José vai falar as seguintes palavras aqui: Potifar entregou tudo em suas mãos, menos a sua esposa, por conta que ela era esposa de Potifar. E ele falou que não ia cometer essa maldade contra o seu senhor, contra Potifar. E também que ele não ia cometer um tal pecado contra o próprio Deus, aquele que ele servia, aquele que ele era temente. Mas o diabo não ficou contente e usou mais ainda a mulher de Potifar. Chegou um certo ponto que ali já a cena, o circo já estava armado. Ali já estava tudo armado para José cair. Quando José chega na casa para resolver algumas situações de trabalho, estava só a mulher de Potifar lá. Estava só apenas os dois. Todas as pessoas da casa não estavam. Ali já era um laço armado pelo inimigo. Então a mulher o abraçou e disse: deita comigo à força. E José resistiu. José fugiu. José virou a face, saiu. Porque se José estivesse ficado, ele ia cair. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E José se retirou. José saiu. E José correu para longe do pecado. E o inimigo armou a cilada novamente. A mulher conseguiu ficar com o quê? Com a parte da veste de José. E com aquela veste ela inventou uma mentira, uma calúnia. Ela inventou sobre que José tinha atacado ela e queria deitar com ela à força. Foi essa mentira que ela levantou. E aí Potifar ficou muito furioso e jogou José aonde? Na prisão. E por muito tempo José ficou na prisão. E durante aquele ambiente que ele se encontrava, a situação que José se encontrava, numa prisão. E aí vem todos os gatilhos esse que foi vendido pelos irmãos, está numa terra que não é a sua, foi para uma casa quando pensou que ia tudo dar certo, acabou novamente sendo destruído, e aonde ele se encontra? Preso. Então novamente vê os gatilhos de José. Só que José confiou naquele que fez a promessa. Confiou naquele que deu sonhos há muito tempo atrás. Ele confiou no Deus Altíssimo, porque Deus tinha prometido a ele, em sonhos, que ele iria ser canal de bênção, que a partir dele muitas pessoas iam ser abençoadas. E José, como sempre, escolhido por Deus, usado por Deus, e Deus era na vida de José, automaticamente começou a exalar aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. E José, de prisioneiro, ele recebe pelo próprio soldado que cuidava ali dos presos, colocou esse cargo para José, para cuidar da prisão, para cuidar dos presos, para manter o ambiente limpo, cuidava de tudo. E aquele soldado, aquele carcereiro viu que José, ele administrava muito bem. E Deus novamente marca encontros. O tempo de Deus é perfeito. E quando José pensava que já tinha chegado o fim, aí foi que a mão do próprio Deus reescreve uma nova história para José. E foi aí que Deus dá armas, que Deus chega e faz o quê? Começa a causar situações para José viver o propósito. E o próprio Deus ali vai e
começa pelo padeiro, depois pelo o que servia ao rei, que era o que entregava ali a bebida para o rei, e Deus começa a movimentar ali para que José vivesse o propósito, vivesse aquilo que o próprio Deus tinha escrito na vida de José, porque milagre não se explica, milagre é vivido. E José estava ali na prisão e se encontra com dois presos. Um era padeiro e o outro era aquele que servia ao rei. E esses dois, o próprio Deus dá dois sonhos a esses dois presos. E José, com a sabedoria do alto de Deus, interpreta o sonho de cada um. E o sonho de um era para o quê? Para a promoção. Ele ia ser promovido. O rei novamente iria colocar ele no mesmo cargo que ele era, enquanto o padeiro ele ia ser morto. E assim passou dias, meses e até então anos. E aquele que José falou, lembra de mim quando você estiver perto do rei, ele esqueceu. E o próprio Deus vai lá e dá sonhos ao rei, dá um sonho ao rei. E esse rei vai em torno daqueles conselheiros, daqueles que diziam que interpretavam sonhos, e nenhum deles conseguia interpretar. Por quê? Porque quem só ia interpretar aquele sonho era só aquele que era escolhido por Deus, era só aquele que era servo do Senhor, porque não tem como falar de coisas espirituais para quem é carnal. Então só vai entender as coisas espirituais aquele que é espiritual. Então José é lembrado. Não, tem um preso que interpretou meu sonho e tal, e explicou certinho. E é que José chega nesse encontro com o rei. E José, usado pelo próprio Deus, vai lá e interpreta o sonho do rei. E no sonho viria a fome, depois viria a abundância. Só que ele interpreta e José dá uma estratégia. Faz isso, isso e isso. Arruma uma pessoa que faça isso, isso e isso. E ali o faraó disse, não, esse que é qualificado para esse cargo, para fazer isso é você, José. Então, no lugar da vergonha viu dupla honra. Na terra que José foi esquecido pelos homens, mas ele estava sendo lembrado por Deus todos os dias. Deus mudou o cenário. E o próprio faraó foi lá e colocou José como governador. Então José, quem só era maior que José na terra, era só o próprio faraó. Mas José começou a administrar ali o Egito. E o Egito nesse tempo se tornou uma potência. E começou a ser abençoado o Egito por conta de José, que serviu o próprio Deus. E aí então se cumpriu aqueles sonhos proféticos lá atrás que o próprio Deus deu a José. Sonhos esses que o próprio Deus, para que a descendência daqueles que temiam a Deus, para que eles não morressem, eles tiveram que ir para o Egito. E lá no Egito tinha que ter pessoas, servo, para fazer o quê? Para abençoar. Então José entendeu o propósito. José lá na frente entendeu o porquê ele passou tudo aquilo. José, quando chegou no grande dia que estavam os seus irmãos prostrados diante dele, ele entendeu o porquê que ele tinha passado tudo aquilo e o sonho. Então desceu para o Egito 70 pessoas da família de José, pai, irmão, sobrinhos, desceu lá. E José foi e abençoou, porque naquela terra foi muita fome e não tinha mais alimento. Então ali, para que a casa de Jacó, as pessoas não perecessem, não morressem, Deus levantou um para ser canal de bênção através
através dele, aquelas pessoas sejam abençoadas. Então, nós aprendemos que, quando Deus nos escolhe, nós não entendemos a cada situação que nós passamos, a cada momento, ou até então, no momento em que nós se encontramos. Mas lá na frente, quando se cumprir de fato aquilo que Deus nos prometeu, aqueles sonhos que Deus nos deu, então nós só vamos entender aquilo que Deus está falando através de vida de pessoas, ou até mesmo em sonhos, porque Deus fala a todo momento conosco. Nós só iremos entender quando nós de fato estiver vivendo aquele sonho de Deus. Mas até então, nós iremos estar com os porquês. Mas ao invés dos porquês, começa a mudar. Para quê? Ao invés dos porquês, começa a agradecer. Obrigado, Senhor, porque um dia eu irei viver tudo aquilo que o Senhor Deus tem me prometido. Então é essa palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Que o grande Deus te abençoe poderosamente e grandemente. Que essa palavra entre no seu coração como uma semente na terra boa. Que ela nasça, cresça, floresça e dê bons frutos para o Senhor. E relembro a todos vocês que curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando esse vídeo para mais pessoas, porque outras pessoas precisam ouvir o que foi ministrado hoje através dessa palavra. E também seja servo, evangelizando e enviando esse vídeo para mais pessoas. Então fica todos na paz do Senhor.